O arcabouço fiscal foi aprovado ontem. De um lado, sim, houve um avanço pelo texto que tinha sido no Senado, que era mais favorável ao governo, que se pode chamar de uma vitória do governo, mas os deputados também impuseram uma derrota para o governo ontem. Vamos entender exatamente o que foi mostrado no arcabouço. Você se lembra que lá atrás, a Câmara aprovou um texto muito mais rígido na questão, sobretudo, da questão fiscal, ou seja, da austeridade fiscal do governo. Naquele momento, a Câmara disse que tanto o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, quanto também, que é um gasto, não deixa de ser gasto, embora seja nobre, mas ainda é um gasto. Do ponto de vista contábil, não muda o nome das coisas. Isso vai impactar nas contas públicas do mesmo jeito. Pode não impactar na conta do superávit primário, que o governo vai dizer que está economizando mais do que arrecadando em algum momento, enfim, ou que está gastando muito mais, tá. Isso é um detalhe, mas continua sendo gasto e gasto precisa ser pago de alguma maneira. O Tesouro vai ter que desembolsar dinheiro para, digamos, dirigir para o Fundeb. A outra exceção, que na verdade a Câmara também não tinha concedido, que seria exatamente o fundo do Distrito Federal, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que paga as contas do Distrito Federal, dos serviços públicos todos do Distrito Federal, salários do Distrito Federal, essa coisa toda. Isso também estava excluído, ou seja, tinha que estar tudo dentro dessa proposta de arcabouço fiscal, que mesmo assim já adicionava um gasto, nem que fosse de 0,5% todo ano do orçamento. Vamos lá. Foi para o Senado fez uma série de concessões, retirou tanto o Fundeb quanto o Fundo do Distrito Federal dessa conta de superávit primário, né, de fazer a conta do balanço do governo, e também incluiu uma série de coisas. Esse texto voltou para a Câmara ontem, porque com alterações do Senado tinha que ser rediscutido. Temos aí, Nilson, as telas para a gente mostrar e mostrar exatamente essa votação? Não temos? Tá, então, mas vamos lá. Eu só vou trazer um detalhe aqui, porque o que a Câmara aprovou ontem foi sim, tudo bem, vai se tirar o Fundeb, o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, da conta do superávit, como também o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Esses estão excluídos da conta do superávit. Mas uma outra proposta que o governo tinha colocado ali em cima da hora, que poderia aumentar ainda mais, abrir um espaço orçamentário para o governo para ele fechar as contas, nessas, os deputados impuseram uma forte derrota para o governo ontem. Vamos dar uma olhadinha? Já temos isso na tela? Primeiramente, isso aqui, os votos pela retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal do Fundeb da Nova, ou seja, confirmando o texto da Câmara, o texto do Senado, essa proposta teve 379 votos a favor. A Câmara confirmou. Tudo bem, fez-se uma concessão também ao Senado, que tinha feito alterações. O texto da Câmara era muito mais austero lá atrás, somente 64 votos contrários. Não é o melhor dos arcabouços que a gente tenha. Esse é um fato, mas enfim, é o que foi aprovado ontem na Câmara. Mas tinha uma outra medida, a medida era exatamente essa daqui, olha, vamos ver para a próxima tela que a gente vai mostrar aqui. Havia ali, na verdade, um trecho elaborado no Senado que abriria espaço de 32 bilhões, de 32 a 40 bilhões no orçamento. Foi quase que um puxadinho ali para criar essa possibilidade do governo conseguir esse recurso, que seria, na verdade, um cálculo da inflação, pelo que se imaginava que aquilo poderia, digamos, você aumentar o orçamento. Porque o orçamento é baseado numa prévia de inflação. Você imagina que vai ter uma inflação ali, você faz o orçamento para o governo gastar. O governo queria que esse cálculo fosse alterado para abrir justamente essa tese aqui. Olha, essa tese não, essa quantia de bilhões de reais no orçamento. Aqui a Câmara deu um enorme não para o governo, 423 votos contrários, apenas 19 a favor, ou seja, a favor da manutenção dessa tese, né? O que os deputados disseram é o seguinte, não vai ter esse tipo de alteração. Foram favoráveis à manutenção do texto que tinha saído na Câmara, que não incluía esse projeto. Somente 2 abstenções. Isso demonstra claramente que não é o melhor arcabouço do mundo. A Câmara fez concessões, mas ao mesmo tempo impôs derrotas. A gente precisa adicionar, embora o momento político seja extremamente turbulento por uma série de coisas, mas a gente precisa adicionar aí alguns fatos novos. E nós criticamos vários outros que passaram por aqui anteriormente, como, por exemplo, a liberação de emendas na véspera e na antivéspera de votação de coisas importantes para o governo, seja o próprio arcabouço, seja, por exemplo, a reforma tributária ou aquela liberação, por exemplo, do CARF, o voto que, na verdade, desempate do CARF, que qualquer discussão tributária agora que empatar, o governo vai desempatar a favor dele, o que é muito ruim do ponto de vista republicano, mas vamos lá, seguindo. Também fizemos essas críticas, inclusive de quando a Câmara estava naquela coisa de trocar cargo, favor, emenda, por qualquer voto a favor do governo. A gente viu do presidente da Câmara recentemente uma posição defendendo reforma administrativa. Ontem nós fizemos menção aqui que o presidente da Câmara, Arthur Lira,
está dizendo ao governo que, ele queira ou não, a reforma administrativa precisa ser discutida. Entenda-se por reforma administrativa uma redução do tamanho do Estado, em torná-lo mais eficiente, menos custoso ao cidadão, porque quem paga as contas do governo somos todos nós. Ou seja, em que pese o fato da Câmara ter feito algumas concessões ao governo, o que a gente já ouviu de parlamentares aqui, o governo está dando um tiro no próprio pé, mas enfim, fez essas concessões, também disse não nessa votação de ontem. E também há um discurso agora de começar a falar, sim, sobre reforma administrativa. E como isso veio de Arthur Lira, é bastante relevante.